Aproveitar e perguntar também mais sua opinião, professor. Eu jogo de Tizimice e por sua história meu personagem foi meio renegado pelos outros Tizimice, porque ele abandonou o clã. O meu mestre ele ficou em dúvida se o clã ainda iria me respeitar pelo fato de eu ser um voivode. Bom, para a gente responder isso aqui, já que o seu mestre ficou em dúvida se o clã Tizimice iria ou não te respeitar depois de você ter abandonado ele, mas ainda assim ter mantido um título que é dentro do clã Tizimice, que é o título de voivode, a gente precisa primeiro entender o que é um voivode. Basicamente, um voivode é um título dado dentro do clã Tizimice para um Tizimice que é dono de uma grande quantidade de terras. Vamos chamar aqui de feudo. Então ele é proprietário de uma grande quantidade de terra, de um feudo, aonde ele manda ali totalmente, como se fosse até mesmo um príncipe. E esse título, dependendo da região, até muda, não é voivode, pode ser zupan ou marquês. Mas basicamente você é um senhor feudal. E esse voivode ele vai definir dentro do território dele o território de caça, quem pode ficar no território dele, ele é que vai administrar ali todos os percursos de outros vampiros que queiram fazer alguma coisa dentro do território dele. Porém, deixa eu me adiantar aqui. Se a gente está falando de uma aventura acontecendo nos tempos modernos, independente se é da quarta edição, a edição de aniversário de 20 anos, ou do V5, os Tizimice do Sabá e muito provavelmente os anarquistas do V5, eles não ligam muito para o título de voivode, não. Não vou dizer que esse título não existe mais e que ele não possua certo poder, mas atualmente esse poder dado pelo clã é muito pouco, quase irrisório. Os voivodes, eles podem se reunir em um conselho de voivodes, onde vai ter um líder, o voivode dos voivodes. E nos tempos modernos, o voivode dos voivodes, ele nem liga muito mais para as tradições antigas. Ou seja, de fato, nos tempos modernos, muito pouca gente liga de fato para o título de voivode. Talvez quem ligue muito para isso sejam os chamados Tizimices do velho clã. Tizimices que não se juntaram ao Sabá e que não utilizam e praticam a vicissitude. Digamos que eles tenham algum tipo de conhecimento relacionado à vicissitude que agrega algo maligno na prática dessa disciplina que eles não querem agregar a si mesmos. Mas ainda assim são Tizimices e são vampiros extremamente cruéis. E são vampiros que eles sucederam o chamado voivodato, que existia ali na Europa Oriental. Ou seja, esses Tizimices do velho clã, eles ainda são senhores feudais, possuindo domínios ali na Europa Oriental, e eles formaram uma aliança entre si, a Liga Oradeia, que basicamente é quase que o antigo voivodato. Mas vamos lá, o voivodato era um conglomerado de domínios de vários Tizimices, de vários voivodes, que respondiam ao voivode dos voivodes, e eles ficavam ali perto do lar ancestral dos Tizimice, os Montes Cárpatos. Mas o voivodato acabou chegando ao fim graças à chamada Revolta Anarquista. A Revolta Anarquista foi um período ali entre o século XIV e o século XV, onde os vampiros mais jovens se rebelaram contra os vampiros mais antigos, a fim de não serem mais manipulados pelos seus anciões, ou para tomar o poder dos seus anciões. O fato é que eles estavam de saco cheio de manipulações e isso ainda piorou quando teve a Inquisição, quando a igreja começou aquela caça às bruxas gigantescas e os vampiros mais antigos, para fugir, deixavam ali os mais jovens para morrer. Então, os mais jovens começaram a destruir os mais velhos e esses vampiros Tizimice, eles se organizaram na Liga Ordeia, a fim de ainda manter certo poder do voivodato e poder proteger os seus próprios domínios, principalmente da seita que vai surgir de dentro da revolta anarquista, o Sabá. Então, a Liga Oradeia é composta justamente pelos Tizimice do velho clã, os Tizimice que se recusaram a se curvar ante o Sabá. E mantém as suas próprias terras, seus próprios domínios com a sua estrutura feudal, assim como era na Idade das Trevas.
Mas sim, a gente ainda tem tizimices dentro do ramo principal do clã que tenta manter algumas tradições e se ele ocupar algum domínio e se chamar de voivode, tá valendo. Não que os outros vão dar tanta importância assim. Como coloquei, o voivodato ele era governado basicamente por um conselho de voivodes, onde a gente tinha a liderança do voivode dos voivodes, que originalmente era o antediluviano Tizimice, e depois a sua cria, Iorak, aquele que fez a Catedral de Carne, que está marcada aí na história da sociedade vampírica. Depois a gente vai ter diversos outros voivodes dos voivodes, como Vladimir Rustovich, que basicamente foi o último voivode dos voivodes. Mas na prática, cada voivode respondia a si mesmo. Na época do antediluviano Tizimice do Iorak não, tá? Os caras eram pesadão. Mas depois disso, cada voivode era o seu próprio mestre. E se tivesse que responder a alguém, respondia ao seu senhor, ao vampiro que o criou. Então, por exemplo, na época do voivodato do Rustovich, era voivode por voivode, até porque cada um também era rival do outro, e muito voivode queria se sacanear ali e tomar o domínio do outro. E nessa concentração em lutar pela supremacia, não lutavam apenas uns contra os outros, lutavam também para proteger as suas terras dos lobisomens, já que ali a gente tinha muitos lobisomens. Os Tizimice lutaram com os lobisomens o tempo inteiro. E também contra os Ventru, principalmente os Ventru teutônico. E mais tarde a gente tem a chegada dos Tremé, o grupo de magos que vai acabar se transformando em vampiros e vai rivalizar com os Tizimice naquela região. Aliás, eles vão se tornar vampiros através de um ritual utilizando o sangue Tizimice, o que vai deixar o clã irado. O que não impediu muito voivode Tizimice de botar outros Tizimice rivais em armadilhas que fizessem com que os Tremé pegassem eles e destruíssem. Então, basicamente, o voivode ele vai assumir o papel de um governante dentro do território em qual ele comanda, ele vai arbitrar disputas, ele vai mandar naquele território, como eu disse, vai estabelecer quem é que pode caçar, quem não pode, qual território de caça é de quem. Mas, no geral mesmo, ele vai estar pouco se lixando para os súditos que vivem no seu território. A não ser alguns dos mais poderosos, porque ele também precisa de ajuda para manutenção do próprio território e proteção contra os inimigos. Porque por mais cruel que um voivode Tizimice possa ser, uma das coisas que ele vai fazer é defender e muito furiosamente aquilo que é seu. A gente tem diversos contos de voivodes Tizimices lutando ferozmente contra lobisomens, ventrus teutônicos para proteger os seus súditos. Mas não se engane, ele não está protegendo os súditos porque ele quer o bem-estar deles, não. Ele está protegendo os seus súditos mais por uma questão de orgulho. Os súditos de um voivode só podem ser abusados pelo próprio voivode. Outra pessoa não pode meter a mão e fazer mal aos seus súditos, só ele mesmo. Então, respondendo à sua pergunta, se for uma aventura lá na Idade das Trevas, dentro do seu próprio território, os outros Tizimice te devem respeito. E qualquer encontro entre voivodes vai ter um respeito ali acontecendo. Mas se essa aventura se passa nos tempos modernos, olha só, e você abandonou o clã, e se a gente estiver falando aqui dos Tizimice dentro do Sabá, você não abandonou só os Tizimice, você abandonou também o Sabá. Então eles vão te ver como traidor. Então, independente aí se você é voivode ou se deixou de ser, porque isso daí não importa para eles, vai ser muito além deles simplesmente não te respeitarem. Eles vão querer te destruir.